Nossas transmissões, vamos ver aqui se tudo está certo, esses ângulos, vamos ver para cá, ajeitando, vamos ver aqui, agora, mas aqui, ajeitar aqui também, desculpa ficar assim de costas para a câmera, vamos ver como é que está a transmissão, ok, acho que, vamos ver. Que está começando, tudo está dando como ok. Deixa eu ver aqui a parte de som. Alô, alô? Sim, tudo está ok. Vamos ver aqui. E sempre tem detalhes técnicos para lá e para cá para arrumar, né, irmãos queridos? Então a gente pede ao Senhor que nos abençoe, como sempre, né? Deixa eu chegar isso aqui mais para cá, assim, para ajeitar o ângulo das coisas. Acho que eu vou acender essa lâmpada só um pouquinho, irmãos. Espera aí. Vamos ver se fica melhor. Vamos ver. Senão fica meio escuro. Vamos ver, né? Acho que tá bom, né? Deixa eu ver aqui, parte do... ali, acho que ficou bom. Estamos aqui juntos mais uma vez, né? Pela graça do Senhor. Mais um pouquinho de tempo juntos. Deixa eu chegar um pouco mais pra cá, assim. Acho que tá bom? Deixa eu ver. Só um pouquinho, irmãos. Acho que tá bom. Ali, deixa eu virar um pouco assim, para poder pegar, acho que aquela parte do WhatsApp para os irmãos do site, que estão acessando pelo site. Que o Senhor, querido nosso Deus eterno, nos abençoe, né, irmãos queridos? O Senhor nos guarde, nos toque a esse restante que segue nesse último dia. Estamos vivendo o último dia, né? Olá, irmã Damara. Olá, amados irmãos de todos os lugares. Irmão Jaziel. Irmãos que estão acessando pelo site, estamos juntos. É um restante, viu, irmãos? Aqui tem já falei para vocês das literaturas de Tolkien quanto às literaturas de C.S. Lewis. Eles trazem uma ilustração muito bonita, muito interessante naquele trabalho do Tolkien, O Senhor dos Anéis, né? Em que ele apresenta o restante que caminha, né, na história, apresentando essa caminhada, né, assim, como um ícone do povo do Senhor, de fato, que diz a Escritura, que anda nesse último dia. Estamos, como diz a palavra, terminando o último dia. A madrugada, diz Paulo na sua profecia, a madrugada já está no final. O sol já começa a aparecer, né? Então são avisos da palavra sobre o dia inaugurado por Jesus, né, irmãos? O dia inaugurado por Jesus, como diz até Hebreus também, capítulo 1 ali, né, que o escatom kairos, o tempo, né, o tempo do fim, o momento final, a última etapa, ela seria apresentada ao mundo, né, com a vinda da plenitude, né, a plenitude. Então, Gálatas 4:4 fala sobre a plenitude, né? Não tem mais nada depois da plenitude.
Não tem mais nada depois da plenitude. Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, né? Irmãos amados, Deus nos abençoe aqui a mente, o coração, os olhos, quer dizer, todos os sentidos que o Senhor nos fez sejam libertos, né? Sejam libertos, sejam resgatados de toda a vã maneira que nos impôs o pecado e todas as interpretações dos nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor. Então, a plenitude dos tempos é de fato Cristo. Cristo é a plenitude dos tempos. Bruno, né? Então, amados, precisamos muito da graça do Senhor. Precisamos ser tocados por essa graça continuamente. Quando o Senhor disse a Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente. Ela tem a suficiência, ela é autossuficiente no sentido do Deus que é a graça, no sentido de Cristo que é a graça, no sentido do Espírito Santo que é a graça. Olha, irmãos, a minha graça é suficiente. Então, há na revelação ao amado Paulo a palavra hoje conhecida por todos os crentes, porque estudam a Bíblia. Não tem quem não conheça essa palavra, e que acabou se tornando exatamente maldição por isso, porque as mentalidades cristãs conhecem a Bíblia. Então hoje, quando nós falamos as coisas ou pensamos as coisas do Senhor, a mente sofre um primeiro ataque de um dardo do maligno para sugerir a você mesmo que você já conhece aquilo ali, que você já ouviu aquilo ali, que você tem não só que você já conhece, ouviu, como você tem pelo menos umas 10 posições de teólogos mundiais sobre aquilo ali, né? Isso é uma teia de Satanás colocada sobre as mentes intelectualizadas dos cristãos, desse neocristianismo pós-Cristo, em que Cristo já não existe, ele não faz parte mais, né? A questão definida até por Jesus, que o último dia seria marcado por ele estar fora do seu povo, já é isso que acontece, né? Você tem Apocalipse 3:20, Jesus mesmo dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E novamente vem aquele dardo na mente dos cristãos: já conheço. Quer dizer, é um mantra cristão, é um mantra cristão que cega o entendimento, os olhos, o coração, a percepção, e ele só cega no fator teológico, e Cristo fica de fora, né? Cristo de fato de fora. Jesus disse as circunstâncias todas que os cristãos foram envolvidos nesse último dia, apresentado ali em Apocalipse 2:3, né? Na carta única, vamos dizer assim, codificadamente chamada de 7 cartas. 7 cartas é uma carta, é a carta perfeita a todos os 7 comunidades de cristãos, é a todos os cristãos em todo o mundo, né? E então ali a gente vê Jesus dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. A minha graça é suficiente. Ele comigo. Nós cearemos. Isto é, eu providenciarei toda a graça para que aconteça uma jornada nesse último dia na forma, no conteúdo, no eterno propósito que está no coração de Deus desde a eternidade, que ninguém conhece, só o Senhor, e que Ele revela aos seus, desvela como revelação tanto da salvação quanto dessas obras que de antemão Ele predestinou para nós. Aí começa aquela confusão no meio cristão, outro dardo, Armínio, e não sei quem, Calvino, e não sei quem, Então, os cristãos, eles estão corrompidos, corroídos, de uma tal maneira que Cristo de fato está fora. Porque todo tipo de anexos, parasitas teológicos, todo tipo de atividades crísticas dos cristãos tomaram o lugar de Cristo com maior importância do que Cristo. Mais importância do que Cristo, né? Eu estava vendo um pessoal que começou a compartilhar alguma coisa comigo, e nós vimos algumas pessoas dizendo o que a maioria dos teólogos dizem hoje em dia, né? E vários teólogos dizem essa frase. Eles dizem assim: eu posso até discordar em pontos secundários. Posso discordar em pontos secundários e com boa educação seguir em frente, né? Então tá. O único problema então assim, pontos secundários. A essência de Cristo. Já ouviram falar isso na Bíblia, a essência de Cristo? Né? Já ouviram falar em pontos secundários? Os irmãos já ouviram falar que Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês podem discordar entre vocês, Pedro, João, Tiago, Judas, vocês podem discordar em pontos secundários, tá bem? Mas a essência minha, vocês concordem, tá bom? Será que Jesus falou uma coisa dessa? Qual é a parte de Jesus que não é importante? Qual é a parte de Jesus que não é importante? Que a gente pode considerar secundária e descartar e fazer de conta que está tudo bem, não tem problema. Qual é a parte da palavra de Deus que a gente possa dizer é secundária? Essa parte que é secundária da Bíblia, tá, gente? Não tem problema, podemos discordar um montão aqui. Deus, tu quando falaste as coisas, tu és meio esquizofrênico, tu colocaste coisas secundárias para a gente ficar degladiando entre nós aqui na terra. Então, revela, pelo amor de Deus, revela só a parte essencial para nós, para a gente ter concordância. E se Deus ainda fizesse assim, esse Deus crístico, montado pelas mentalidades teológicas, ainda assim depois teria a parte secundária também e as partes essenciais. Então, vamos dizer que o amor às condições particulares das denominações e das teologias e dos cristianismos, eles são mais fortes, são mais imponentes, são mais sublimes, soberanos, majestosos
do que Cristo. Cristo está fora. Não existe espaço para a parte secundária em Cristo. Não existe espaço para você considerar que tenha algo na palavra de Deus como essencial. Não existe espaço para isso. O que pode acontecer é a tua mente, a tua cabeça, o teu entendimento, não ainda contemplar toda a divindade de Cristo. Toda a grandeza e sublimidade e perfeição da palavra de Deus. Pode acontecer que você não consiga ainda contemplar toda a majestade e sublimidade da palavra de Deus. Pode acontecer. O fato de acontecer isso, é preciso que haja então um reconhecimento, como o Salmo 119:18 afirmou: Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos. O problema está nos meus olhos. Não na tua lei, não na tua palavra, não no Senhor, não em Cristo, não no Espírito, não. Desvenda os meus olhos. Os meus olhos são o problema. Mas não as teologias atuais, e todos os teólogos atuais, na sua imensa maioria, eles estão comprometidos absolutamente com a plenitude da divindade das teologias, a plenitude da divindade dos próprios teólogos que entram para dentro do panteão da academia evangélica ou teológica ou bibliológica dos seus academicismos e das denominações e das igrejas que nem existem na Escritura, né? Enfim, então não conseguem contemplar e Cristo está fora, e surgem então esses tipos de diálogos. Nós podemos discordar em pontos secundários. Quando que Jesus disse isso, irmãos? Quando? Né? Nós podemos discordar em pontos secundários, e com boa educação, se tivermos boa educação, claro, se não sair matando o outro, né? Nós podemos seguir em frente. Você vê como que, se você deslocar e não conhecer Jesus, e deslocar Cristo do centro que Ele é, você tem que gerar certas aberrações doutrinário-teológicas para caber todo mundo dentro desse balaio teológico. E, claro, com boa educação. Se tiver boa educação, você cabe, né? Senão você é considerado também algum tipo aí de fóbico, né? O pastor fóbico, por exemplo, ou teológico fóbico, ou coisas desse nível, né? Então, hoje em dia, o que tem surgido é uma nova neoteologia, uma neotrindade, né? Por exemplo, uma das neotrindades que tem é Israel, né? Jerusalém e Igreja. Então isso está acima de toda a Escritura. Quando nós vemos na palavra do Senhor, irmãos queridos, Mateus 17, irmãos, seja o Senhor o grande abençoador da nossa vida, irmãos. O Senhor é a plenitude, vindo a plenitude dos tempos, pleroma, né? Acima de Cristo não tem ninguém. Nele está, nós vamos ver aqui, Deus nos permita ser tocados pela sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você admitir qualquer mudança em Cristo, qualquer anexo, qualquer diminuição, qualquer acréscimo, nós estamos de fato incorrendo em uma corrosão da nossa própria mente, do coração, e é evidente que isso vai afetar a fé.
a fé. Né? Nós vimos outro dia na casa do irmão Jason, nós falamos Mateus 17, mas voltando para Mateus 16 um pouquinho, nós vimos em Mateus 16 aquele encontro de Jesus com os judeus. Claro que dentro dos judeus já haviam partidos diversos, denominações diversas. Né? Aqui relata Mateus 16:1, fariseus e saduceus, judeus, fariseus e saduceus. E eles tinham vamos dizer assim, uma visão de vida espiritual em relação a Deus, que só caberia neles alguma coisa fosse relevante, seria relevante a eles, se eles vissem algum tipo de sinal, algum tipo de manifestação em que os seus sentidos fossem afetados. Se eles não vissem, isso não valeria nada. Né? Então, eles pediram a Jesus que mostrasse um sinal vindo do céu. E o sinal vindo do céu estava na frente deles. Era o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Criador do universo, o Senhor eterno. Estava ali diante deles. Por que eles não tiveram uma atitude correta em relação a Jesus? Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava na frente deles. O Logos Tutel, a palavra de Deus, a razão e realidade de todas as coisas, na sua pureza e perfeição, estava diante deles. E eles ali pedindo um sinal do céu. É realmente bizarro isso. Hoje, a palavra de Deus, imutável, perfeita, plena, está diante dos crentes. A palavra de Deus está diante dos cristãos. Naqueles que nasceram de novo, vive neles. Mas eles continuam amando Israel, Jerusalém e igreja. Continuam amando esse tipo de ideia de que é possível discordar em pontos secundários da palavra de Deus. Mas a essência nós temos que concordar. Esse tipo de visão ela caminha paralelamente e concordantemente com essa anomalia judaica, né? E o pessoal não vai deixar isso. Não vão deixar. A mente deles foi alcançada por dardos de tal monta, de tal força, que o maligno lançou sobre os cristãos. Como diz Efésios 6, os dardos inflamados do maligno, que são ideias com conteúdo contagiante na sua periferia. Então ela atinge a ideia cristã, do cristão, ele acolhe aquilo é acolhido por ele, ele não compara com a palavra do Senhor. Por diversos fatores, ele traz uma idolatria de Israel, ele traz uma idolatria de Jerusalém, ele traz uma idolatria da igreja, ele traz uma idolatria de diálogos de pontos essenciais, quanto também discordância com boa educação. É uma idolatria atrás da outra. E então, por isso, aquele dardo do maligno alcança e ganha corpo, e então Cristo é atirado para fora de qualquer tipo de relacionamento, de modo tal que ele não tem mais a condição crítica de Hebreus 4:12.
de Atos 17, 11. Né? Não há mais. Por conta disso, ele começa a ser, vamos dizer assim, a dialogar, como aconteceu com fariseus e saduceus, dialogar, eram inimigos, mas com boa educação e com bons acordos, chegaram juntos contra Jesus. E então pediram um sinal do céu ao sinal do céu. Né, irmão? É bizarro, né? É bizarro. E, enfim, a gente observa Jesus procurando trabalhar essa ideia com eles, dentro desse diálogo com os judeus, e não entenderam nada do que Jesus fez, que ele mesmo é o sinal do céu. Lá para frente de Mateus 16, quando chega ali no versículo 5 em diante, e apresentam uma situação já com os discípulos de Jesus, né? Agora já não é mais com fariseus e com saduceus, com judeus em si, mas com discípulos de Jesus. E estes discípulos de Jesus, eles esqueceram de levar pão, como diz ali no versículo 5, né? Aí Jesus está ainda procurando falar para eles sobre o perigo da conversa recente que Jesus tinha encontrado com fariseus e saduceus, né, o povo judeu ali, que só era movido pelos sentidos deles, pelas ideias deles, né? Jesus então estava tentando falar com eles sobre essa questão desse tipo de teologia que parte para dentro da pessoa, toma conta e cresce lá dentro. E desenvolve de tal maneira que Cristo é atirado para fora, como Apocalipse 3:20 afirma. Que a maioria dos cristãos vão estar assim, como estão. Parece que a plenitude de Cristo, porque nele habita, Deus permita a gente compartilhar esse texto até daqui a pouco, porque nele habita corporalmente, né? Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Eu tenho traduzido esse texto com profundidade, quero compartilhar com os irmãos, né? Então, por causa de ser quem ele é da vontade de Deus Pai que Jesus seja a residência. Ele é a residência de toda a sublimidade, de toda a completude, de toda a perfeição. Ele é repleto, ele é pleno. Colossenses 1:19, tradução ATA. Colossenses 2:9. Assim, por causa da palavra anterior, quando você vê o grego de diote, você tem que dizer isso. Diote significa que aquilo que está sendo falado dali para frente tem absolutamente a ver com aquilo que foi dito anteriormente. Está ligado, é uma conexão. Então aquilo que vai sair dali para lá é por causa daquilo que está antes. E aquilo que está antes, imediatamente antes da palavra diote, é a palavra Cristo. O Cristo, a pessoa de Cristo, por causa dele, por causa da pessoa de Cristo, né? Então apresenta-se o argumento da palavra, que é o seguinte, que nele, quer dizer, que em Cristo, sendo ele a residência corporal,
a residência corporal de toda a plenitude da personalidade divina de Deus. Irmãos, dizia um professor meu, Roque Monteiro de Andrade, antigo homem de Deus, que está no céu, ele dizia assim: os crentes só erram porque não conhecem Cristo. E é verdade, amados, é muito triste esse tempo que a gente está vivendo, né? Os crentes, quando a gente fala da plenitude de Cristo, eles pensam que a gente é antissemita, eles pensam que a gente é anti-igreja, que é antidenominação. Por que pensam isso? Né? Porque eles imaginam que Israel, Jerusalém, igreja, tudo isso, Cristo junto, esse Cristo dessas teologias, é o Cristo essência, é o Cristo essência, é o Cristo essência, né? É o Cristo que tem uma grande parte que não serve para nada, só para discordar. E alguma coisa serve para concordar, inclusive concorda com Israel, com Jerusalém, com igreja, com denominação, com diversas teologias e credos de fé absolutamente distintos, dezenas de denominações. O Cristo essência, né? Não é plenitude, esse daí não é plenitude. Então, quando a gente fala da plenitude, quando a gente vê a declaração da palavra de Deus, a palavra de Deus passa a ser antissemita. Deus é antissemita, Deus é anti-Jerusalém, anti-Israel, anti-igreja, anti-denominação, né? E infelizmente ainda os cristãos não conhecem, no sentido bíblico, a própria palavra de Deus. Estão ficando cada vez mais longe, né? A palavra de Deus no sentido de ser Cristo quem Ele é. Então, irmãos, Colossenses 2, 9, Colossenses 2, 9, né? Isso tudo tem a ver com Mateus 16, Mateus 17. Né? Então, é tudo um cuidado de Deus, irmãos, um cuidado de Deus em preparar, revelar Ele mesmo, para que nós não fôssemos seduzidos. Quando Paulo disse aos Gálatas: eu estou impressionado de ver que vocês foram enfeitiçados. Essa é a palavra, fascinados em algumas traduções, né? Estou impressionado de ver como que vocês foram seduzidos, atingidos na luxúria teológica e levados para diversos vieses esquisitos. Vocês que começaram em Cristo, né? Vocês estão acabando na carne, numa situação bizarra. Colossenses 2,9, na tradução normal, que a maioria tem, é assim, ó: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos os crentes conhecem isso aqui. Eu estou lendo, quando eu leio isso daqui, eu tenho muito temor, porque eu imagino já na minha mente, eu fico pensando, como já vi muito, eu dei muitos anos aula em faculdade teológica. Quando a gente começava a ler alguma coisa assim, o pessoal entrava no modo displicência, ou no modo prepotência, né? Isto é, já sei. E, além de saber, sei pelo menos 10 posições de teólogos famosos sobre esse texto. Então, é uma idolatria de demônios. Né? É uma idolatria de demônios. Quando a mente entra dentro desse tipo de raciocínio, né? Mas, pela graça de Deus, o Espírito do Senhor fala, revela, que de fato não resta nenhuma dúvida de que, quando diz aqui porquanto, aí você tem a palavra grega diote.
Colossenses 2,9 começa com diote. Diote significa, eu já falei para os irmãos, né? Diote significa que por causa daquilo que, ou daquela palavra que está antes, é que eu vou falar tudo o que vai vir agora. A palavra imediatamente antes, se você olhar no versículo 8, vai encontrar a palavra Cristo. Cristo. Então, por causa dele, de ser ele quem ele é, por causa dele, ele é. Aqui habita corporalmente significa residência. Ele é a residência. Jesus é a residência. O Cristo é a residência. Ele é a residência de toda, aí diz aqui, divindade, isto é, de toda a sublimidade, de toda a completude, né? Oh, irmãos, de toda a perfeição, ele é repleto, ele é pleno. Cristo é a plenitude de tudo aquilo que Deus é. Cristo é a plenitude de tudo aquilo que Deus é. Quando ele fala isso, ele revela isso, não existe Israel para ocupar lugar ali, não existe Jerusalém para ocupar lugar ali, não existe igreja para ocupar lugar ali junto, não existe essência e nem, vamos dizer, fenômenos secundários quando se trata de plenitude. Plenitude é plenitude. A invenção de teologias secundárias que nós podemos ficar debatendo em academia, e isso é um caldeirão do diabo que preparou para pastores, teólogos, professores, líderes satisfazerem as suas próprias, vamos dizer assim, erotizações teológicas, né? Eles querem essa satisfação de poder estar ali fazendo argumentações. Aí todo mundo sai, cada um para um lado, não muda nada. Cada um falou, com boa educação, como diz aqui, boa educação, né? E aí as pessoas vão. Eu não entendo, não é possível caber na plenitude divisão de essência e teologias secundárias. Isso é a prova cabal. Se o pessoal chega ao ponto de falar isso, que existe uma essência em Cristo e que existe discordância em pontos secundários, é uma confissão de uma aberração teológica, de que estão militando sobre teologias satânicas, misturadas e possíveis de serem discordadas. Não é possível discordar em nada de Cristo. Não é possível haver menos na plenitude. Não é possível caber essência e secundários na plenitude. Onde que na palavra pleroma cabe essência? Onde? Não cabe. Isso é efeito da penetração satânica dentro das mentes dos cristãos. E quando a gente comenta isso até com boa educação, as pessoas continuam dizendo: isso é antissemitismo, isso é anticristianismo, isso é anti-amor, isso é antipaciência, tem que ter paciência. Como assim paciência? A paciência contempla a mentira? Então a paciência contempla a diminuição da plenitude do pleroma? A paciência fatia Cristo em essência e teologias secundárias? Não contempla. Né? E o fato de você estar falando a verdade não significa que você não tenha paciência. A verdade não significa que você não tenha amor. A verdade não pode ser acusada de fóbica. Pode pelo efeito da malignidade na mente das pessoas, até dos cristãos, que querem defender os seus pontos essenciais e os seus pontos secundários. Mas em Cristo não existe isso. Nós estamos navegando em águas absolutamente poluídas, em águas, teologicamente falando, é só um esgoto do inferno, de teologias
de essência de Cristo e de efeitos de teologias secundárias. E os crentes gostam de navegar dentro dessa maneira de pensar, porque fica bonito num debate, várias pessoas de alto nível, doutorados e pós-doutorados, todos discutindo pontos secundários, falando cada um a sua visão, mas no final ainda tomam a ceia do Senhor. Eu vi isso. Eu vi isso. Irmãos, é uma aberração tão infernal que eles fazem a ceia do Senhor depois de tudo isso. É uma celebração do inferno. Mas eles não têm temor disso. Eles preferem fazer algo tão infernal do que abandonar tudo, se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Não é uma essência que está à porta e bate. É a pessoa plena de Cristo que está à porta e bate. Se alguém, seja lá quem for, cristão que for, porque aí é um texto para cristãos. Esse texto é absolutamente para cristãos. Se algum cristão ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, todo aquele processo de limpeza de Cristo, não a essência de Cristo, mas a plenitude, pleroma de Cristo, toda a sublimidade de quem Ele é, Ele vai entrar e vai cear conosco, quer dizer, Ele vai ser a graça suficiente para nos conduzir nesse último dia, irmãos queridos, né? Nesse último dia. Então, entender, irmãos, a gente tem que entender, tem que ser tocado pelo Senhor, irmãos. Temos que ser tocados pelo Senhor. E olha, os cristãos estão aí sossegados e, vamos dizer assim, ativos assim de uma forma que é assim impressionante ver a atividade cristã na construção dessa Babel teológica e na Babel das denominações, das igrejas e tudo mais, né? Então, outro dia compartilhamos sobre o Natal, que ele gerou, a ideia natalina gerou uma entidade chamada Natal. A ideia natalina gerou uma entidade chamada Natal, e que Cristo não faz parte disso, de jeito nenhum, né? Nada. E essa entidade chamada Natal, que sobrevive por si só, é um demônio gerado pela besta híbrida, uma das bestas híbridas, ela se casa com outro cônjuge chamado Ano Novo. Então, o Natal por si só, essa entidade chamada Natal, ela vai movimentar uma quantidade imensa de seguidores a fazer os seus atos de culto, que é vamos dizer assim, a celebração das compras dos presenteares, né, e das comilanças, porque dá uma fome danada quando chega em Natal e Ano Novo, que parece que o mundo vai acabar em falta de comida. Então o pessoal corre para o supermercado, corre para tudo que é lugar, para encher as prateleiras e comer o máximo que puder, comer de tudo, comer, né? É a celebração da entidade chamada Natal, e depois a outra celebração da entidade chamada Ano Novo. E todo mundo fica feliz, se alegra, se abraça, porque a entidade chamada Natal não tem Cristo, não tem nada, não tem poder para nada, é só para comprar e dar presente, Aí tem a esperança é o Ano Novo. Então eles geralmente falam Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou coisas desse nível, né? Então foi gerado um tipo de entidades assim, né? E o pessoal ou idolatra essas festas, ou idolatra negando essas festas. Quer dizer, os crentes geralmente são idólatras porque negam, né? Tem crentes que não, já está dentro e mistura Cristo também, igual Constantino fez, o Império Romano fez, né? Misturou Cristo com aquilo tudo e vira uma lambança, como já fizeram também com essa questão que a gente está falando aqui
do Cristo Essência. Né? O Cristo Essência serve para esse negócio de Natal, Ano Novo. Né? Então, uns estão conjugados mesmo, a maioria dos crentes conjugados. Outros odeiam e são idólatras negativos. Quer dizer, eles não podem nem ouvir falar em Natal e não podem nem ouvir falar em Ano Novo, que arrepiam, tem uma aversão absurda, né? Então, é claro, a ausência de Cristo verdadeiro, a plenitude da divindade, a graça de Deus manifesta em Cristo na pessoa, ou gera ato conjugal com essas coisas do mundo, ou aversão às coisas do mundo, sendo idólatra do mesmo jeito. Então, na realidade do pleroma de Cristo em nós, o que vai gerar no coração dos restantes é Cristo. Né? Não vai ter Cristo Essência, não vai ter adoração à entidade natalina ou Ano Novo. A esperança não está nisso. Né? Ou não tem aversão, não temos aversão, os restantes não têm aversão a Natal. Não tem medo do Natal, não tem medo do Ano Novo, nada disso. Nós vamos estar sendo percebidos como pessoas normais e que vão estar ali, nós vamos ser enviados, como já fomos enviados, colocados pelo Senhor, como sal da terra. Já não depende de data, irmãos, não depende de data. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ser sal é o que Pedro fala em sua primeira carta, traduzido por forasteiros. Forasteiros é uma palavra composta. Em grego é para epidemos. Né? Para epidemos. Então, no grego, quando vai ser lido, está escrito assim, para epidemos. Quer dizer, para epidemos foi traduzido em português por forasteiro. Mas a tradução ata que a gente está trabalhando, já traduzi aqui para os irmãos Colossenses, e estamos trabalhando em João, e Lucas também traduzi aqui, Mateus, né? Então, vai ser traduzida para epidemos. Quer dizer, para significa os irmãos. Né? Pedro, quando escreveu aos irmãos, os restantes, o povo do Senhor, ele ouviu aquela palavra vinda do Espírito Santo para eles. Né? O coração foi tocado pela palavra, foi movida a palavra pelo Espírito Santo de Deus, que é Ele que revela a grandeza eterna da palavra. Né? E então passa esse coração, esses olhos, ouvidos, a ouvir o Senhor em verdade, e ele vai ver o significado da sua vida nisso, nessa revelação. Para significa você vai estar andando junto com todos os incrédulos. Junto com todos os incrédulos. Você vai estar andando junto com eles. Você não significa assim, não forme monastérios, não forme igrejas, não forme recantos para você ficar escondido. Não enterre tua cabeça na terra como se tu fosse um avestruz. Não fuja deles. Você vai estar no meio deles. É a mesma preposição, o mesmo início da palavra que Jesus usou para o Espírito Santo em relação a nós. Paráclito, o consolador. O consolador, em grego é paráclito. Quer dizer, para epidemos. Nós somos chamados nesse início da palavra com uma semelhança ao Espírito Santo para estar perto das pessoas. Evidente que essa é uma equação a ser resolvida entre você e eu e o Espírito Santo, entre mim e o Espírito Santo. Ele está revelando o teu ministério. Estar ali, junto com essa lambança toda, com esses corações áridos, com esses corações tristes,
com esses corações maquiados por essas coisas que tentam maquiar ou escorar, como igreja, como denominação, como Natal, como Ano Novo, como qualquer coisa. Nós estamos sendo levados a estar ao lado em volta. Quer dizer, nós vamos estar não somente caminhando paralelo com eles, mas nós vamos estar em volta, estando nos envolvidos com eles, entende isso? O sal se mistura, ele não se contamina pela graça que é suficiente, pela palavra que não é essência, do Cristo que não é essência, do Cristo pleroma, o Cristo plenitude em nós, amados irmãos, o Cristo plenitude, ele não dá mais espaço para qualquer contaminação. Ele que faz isso, não é nós. Então, os cristãos que vão pensar e viver assim, é um restante só, porque a maioria não quer isso, a maioria já está seduzida ou pelas festividades mundiais, pelas entidades criadas, seja Natal, Ano Novo, igreja, denominação, Cristo essência, Cristo, vamos dizer, discutido em termos de aquilo que é secundário, né? Vamos dizer, o que é secundário é o alimento. O secundário nessa teologia cristã, vamos dizer, na teologia cristã, que gera um Cristo secundário, é a ração para as ávidas mentalidades erotizadas dessa teologia, que querem ter o prazer de estar debatendo com boa educação para aparentar perante todo mundo que tem boa educação no momento da apologética, no momento dos debates teológicos, né, coisas e tais. Então são operações realmente malignas, satânicas, mas tudo com boa aparência, com boa educação, com boa maquiagem mundial, né? Então, a questão do cristão nessa história toda, desse caminhar todo, né, é a perda da percepção profunda de quem é Jesus. Né? De quem é Jesus. A paz, irmã Ilza. Deus nos abençoe, irmãos amados, né? Nos guarde nessa, vamos dizer assim, exposição da palavra do Senhor ao nosso coração, a todos nós, né? E nós estamos aqui em Colossenses um pouquinho, e percebendo, irmãos, também, que essa expressão de Colossenses, ela conjuga com Mateus. Né? Mateus, no capítulo 17. Né? Mateus 17, que é depois de 16, evidente, né? Que nós vimos toda essa, vamos dizer assim, relacionamento de Jesus com os judeus, no 16, Mateus 16, vimos isso até o versículo 4 ali, né? Como que uma visão particular corrompe a fé. Tanto dos judeus aconteceu isso, quanto dos cristãos a partir do versículo 5. A visão particularizada de Cristo essência, de Cristo com interpretações secundárias, ela corrompeu a fé. Nós somos alcançados pela palavra de Deus a perceber que Cristo é a plenitude, e sendo Ele a plenitude, é essa plenitude da palavra que toca o coração e que gera a fé. Gera a fé, né, irmãos? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem essência e não tem secundários. Já falamos hoje aqui. Se você entende que a palavra de Deus, se você ainda guarda no teu coração que Cristo tem a sua essência e tem aquilo que é secundário, isso não é Cristo. Porque Ele é a plenitude. Plenitude elimina qualquer Cristo essência. Né?
Plenitude elimina qualquer Cristo secundário disponível para as fatiações cristãs. A plenitude elimina qualquer tipo de heresia desse tipo, né? A plenitude de Cristo é a graça que é suficiente para Paulo naquele tempo, quanto para nós, quanto para tudo. Para tudo. Não há um Cristo essência. Isso não existe. Não há um Cristo secundário com Cristo primário que não se modifica, e todo mundo então gera um ditado chamado unidade na diversidade. Isso só pode ter surgido dos estômagos do diabo, né? E os crentes, é evidente que dentro de uma malignidade, eles têm que têm que cear daquilo. Eles têm que cear daquilo. Então eles ceiam daquilo, se alimentam daquilo e atiram no rosto de Cristo que ele tem a parte essencial e a parte que pode ser fatiada e dividida e debatida, desde que seja com boa educação. E aceita ainda, tem que ser engolida, tem que ser ceada. A ceia do Senhor, quando acontece nesses encontros chamados ecumênicos, ou pluralistas, ou de diversidade, né? Não diversidade de gênero, é diversidade teológica, que é quase a mesma coisa, né? Mesma coisa, é mudar a identidade de Cristo. Isso é uma aberração, né? Então que os crentes possam se arrepender. As cartas, que é uma carta só, as 7 cartas é uma carta perfeita, elas estão chamando os arrependidos a se arrependerem, os convertidos a se converterem, né? O que não agrada, é evidente, ainda mais nos dias de hoje, com 17, 18 séculos, sedimentados, cridos, amados, santificados, em que todos os cristãos amam mais a sua denominação do que Cristo, embora ele diga que não, mas ele não sai daquilo. Quando chega em Apocalipse 18:4, o Senhor diz: sai dela, povo meu, ele não sai. E ele nem identifica isso como uma prostituição. Quando Jesus fala na carta: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, amor não contempla a essência. Eu amo a minha esposa na essência, mas tem muita coisa que eu não amo a minha esposa. Eu amo meu marido na essência. O demais, desde que tenha boa educação, a gente vai convivendo. Eu amo meu filho na essência, mas tem muita coisa que é um lixo, ou coisa que pode ser debatido ali e não serve para nada. Eu amo meu pai na essência, mas tem muita coisa que não serve para nada, ou pode ser debatido, ou pode ser questionado. Eu amo minha mãe na essência. Não. A denominação não tem essência, ela exige total. Ele fala que os outros são partes das divergências, mas ele ama a sua denominação, a sua igreja, como se deveria amar Cristo, mas ele não sai mesmo, né? Então, de fato, o envolvimento exige envolvimento. A relação conjugal é relação conjugal. A fatiação teórica e teológica é maligna, né? A ideia de que você pode ter uma essência e que você pode ter aquilo discutível, isso é mundano. Não tem nada a ver com a verdade, né? Então, Mateus 16, você vai encontrar esse problema que corroeu o coração dos judeus e fez com que eles não vissem o sinal do céu, na frente do sinal do céu. Os discípulos, lá no versículo 5 em diante, Mateus 16, 5, eles não entenderam quando Jesus disse: cuidado com o fermento dos judeus, cuidado com o fermento que atingiu os judeus, cuidado com o fermento que atingiu os fariseus, os saduceus, cuidado com o fermento que atingiu o cristianismo, cuidado com o fermento que atingiu as denominações, os corações dos homens para formar denominações, para formar igrejas. Cuidado com esse fermento, né? Então eles, evidentemente, que diante da palavra pura,
perfeita e plena, eles tinham uma teologia de essência e uma teologia secundária, e por isso começaram a pensar que Jesus estava falando de fermento mesmo, né? E que eles estavam errados, era uma indireta de Jesus a eles que não tinham trazido pão. Não, as conclusões são quase idiotas. As conclusões dentro de uma teologia equivocada é quase idiotice. Vira um absurdo. Não tem sentido nenhum, né? Então Jesus teve que corrigir, dizendo assim, será que vocês não entendem nada do que eu estou falando para vocês? Não estou falando de pão, não estou falando de fermento. Então Jesus fala sobre a palavra pequena fé, né? A palavra pequena fé, outro dia comentamos aqui, oligopistos, né? Oligopistos é uma palavra só em grego, oligopistos. Irmãos, versículo 8. Nota que qualquer teologia de essência e secundário, de Cristo essência e Cristo secundário, enfim, com boa educação, ou com sendo judeu, ou sendo discípulo de Jesus, estão errados. Isto é, não tem fé. Oligopistos, quer dizer, pistos é a palavra pistes de fé. Oligo, quer dizer, você já não tem mais. Ela foi esvaziada, ela foi corroída, corrompida. A fé já não há. Será que não cai a ficha não dos cristãos, né, irmão? Né? Então vocês são um estado. Jesus está dizendo aqui no versículo 8 que o estado de vocês não é que não está certo essa essência e essa secundário. Não está certo a sua visão teológica e de percepção. Isso se mostra simplesmente a ausência da fé. A ausência da fé. O que nós estamos vendo hoje, na maior parte dos cristãos, é oligopistos, a ausência da fé. Porque eles fatiaram na sua alimentação, vamos dizer, teológica, fatiaram Cristo. Fatiaram a pessoa de Jesus no sentido teológico. Oligopistos, não tem fé. Tem teologia. Tem estrutura. Tem construções. Tem debates bonitos, com boa educação, com tudo. Tem coisas maravilhosas de ver, de fazer. Oligopistos, não tem fé. O que não tem é fé, né? Então, Jesus então está chamando a atenção de que ele está de uma forma expressiva, dizendo: tudo o que tenho feito é para que vocês me vejam como a plenitude da divindade. O pleroma, a plenitude da divindade, é onde ele argumenta com eles sobre o significado da multiplicação dos pães. Enquanto por uma grande parte a multiplicação dos pães era para alimentar a multidão, e inclusive é parte até vamos dizer, do nome que colocaram em cima do texto, né, nas Bíblias, Cristo multiplica os pães, alimenta a multidão, tudo isso tem que ser apagado, irmãos. Tem que ser apagado. Não sei quem foi o incrédulo que colocou esses subtítulos, né? Na verdade, Jesus está explicando que a multiplicação dos pães foi para mostrar a sua plenitude. Ele o Emanuel. O subtítulo tinha que ser: Cristo autentica a sua emanuelidade, quer dizer, a sua divindade, mostra o quão pleroma ele é, que não tem outro, e que agora eles teriam que olhar para ele, se alimentar dele. Todo mundo tinha que largar aqueles pães ali e ficar: Senhor, tu és o nosso alimento, né? Não era para tanto, porque eles estavam com fome mesmo, então comeram, ótimo, mas eles deveriam, ao comer, acima de tudo e de todas as coisas, entender que tudo é por causa dele, por meio dele e para ele.
Não aconteceu isso nem com aquela multidão e nem com os discípulos. Né? A perda da percepção, da identidade, isso é diversidade de gênero teológico. Né, irmãos? E o pessoal continua. É uma luta. Não vai adiantar, a palavra não adianta, a Bíblia não adianta para os cristãos nos dias de hoje. Não adianta mais. A Bíblia não adianta. Ela adianta para legitimar o que já são e não para mudá-los ao arrependimento. O cristão tem uma aversão ao arrependimento. O cristão tem uma aversão à conversão. Ele não quer se converter. Ele diz, já sou convertido, eu já sou maduro, já sou grande, já aprendi tudo, não tem mais o que eu aprender. Né? Realmente, quando você fala, eu já aprendi tudo, você limita a teologia a você mesmo. É evidente que você mesmo é um vaso, e ele vai transbordar, vai chegar uma hora que não vai ter mais nada para caber ali. Né? Se não for a graça de Deus na sua pleroma, né? Na sua suficiência graça, que te transforma em um vaso e que faz desse vaso um recipiente do eterno, isso é um milagre. Não tem espaço para isso na teologia. Né? Por isso que ficam os debates e ficam as posições. São um monte de vasos suficientes em si mesmos. Autossuficientes, debatendo com educação. E aí gerando um monte de seguidores. Aí cada um escolhe no supermercado das teologias qual que ele gosta mais. Né? Outro dia alguém disse que essa é a minha opinião. Qual pode ser a minha opinião, irmãos? Em pleroma. A palavra pleroma, irmãos. Qual é a minha opinião, irmãos? Né? Pleroma de Cristo, a plenitude da divindade. Qual que é a minha opinião? Né, irmãos? Então, onde que vai caber outro na plenitude? Não, se Jesus é a plenitude, como a Bíblia diz que é, e Ele é isso, o tempo não tem mais nada acima dele. O tempo olha para Cristo absolutamente. A palavra diz assim, fazendo convergir nele todas as coisas. Fazendo convergir nele todas as coisas. Quer dizer, tudo que foi, que é e que será é Ele. Eu sou aquele que foi, que é, que era e que há de vir. Eu sou, disse Jesus, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Plenitude. Então, para nós, dentro do tempo, é dada uma revelação de que seja lá o que tenha havido, seja lá o que esteja acontecendo, seja lá o que venha a acontecer, tudo está sob o pleroma que é Cristo. Isso é revelação. Revelação. Não existe nada lá para frente maior que Ele e o pleroma. Não existe nada lá para trás, não existe nada hoje. E essa é a escatologia de Cristo. Esse é o Apocalipse. Cristo é aquele que é, aquele que era e que há de vir. Então, não há Jerusalém lá na frente, não há Israel lá na frente, não há igreja lá na frente, não há debates, não há Cristo essência, não há nada. O que há sempre, e sempre foi, e sempre é, e sempre será Cristo. Só que para as mentes ávidas, por novidades, com essa cultura satânica do Areópago grego, de Atos 17, o teólogo, ele não sossega em Cristo. Ele não sossega. Ele quer algo mais. Ele quer uma novidade, ele quer uma Jerusalém na terra, ele quer um Israel na terra, ele quer um Cristo de debates, ele quer aparecer e ser alguma coisa. Não é assim, irmãos. Né? Então, finalmente chegamos em Mateus 17. Irmãos, deixa eu pegar esse aqui. Mateus 17. Todo mundo está vendo aí? Própolis. Está até no fim. Tem que comprar mais. Né? Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Acabou. Bom, irmãos.
Irmãos, Mateus 17 é o momento da transfiguração, que eu traduzi aqui também, na tradução ATA, o versículos 1 e 2. É muito importante perceber a palavra do Senhor com temor, com amor, com conjugação, com um coração aberto. Bom, o Senhor conceda essa graça a nós. Na tradução normal tem por aí assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha só que coisa impressionante. Bom, trabalhando dentro desse texto, tradução ATA, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular, intimamente. Olha na intimidade, irmãos. Jesus nos quer intimamente para mostrar. Ele nos quer na sua intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam e o temem. Diz o Salmo, né? O Salmo é a mesma coisa aqui, né? A um alto monte. E foi metamorfou. É que a palavra aqui no português é transfigurado, né? Mas metamorfo tem que ser trabalhada essa palavra, que significa assim, mudada. Olha só, irmãos, e Jesus ele mudou a sua condição e a sua forma. Ele mudou a sua condição e a sua forma, onde a sua forma terrena foi transformada em sua forma sobrenatural, como um testemunho da condição pós-morte e ressurreição, apresentando o seu estado glorioso por conta do seu ato da cruz. Irmãos, isso é metamorfo, né? Transfigurado, né? Não dá muita explicação sobre isso. Pensemos na palavra metamorfo, na sua explicação necessária, que é, 2 pontos. Jesus mudou a sua condição e forma, onde a sua forma terrena foi transformada em sua forma sobrenatural, dando um testemunho da condição pós-morte e ressurreição, apresentando o seu estado glorioso por conta de seu ato na cruz. Irmãos, isso tem que tocar, irmãos. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Que maravilha. Porque a transfiguração, ela fala da cruz. A transfiguração, tanto é que, se a gente for olhar, vamos dizer, Lucas, né? Lucas capítulo, deixa eu ver se é o 9 aqui, deixa eu ver. Lucas 9, vamos ver. Lucas 9, está aqui embaixo mesmo. Lucas 9, que não aparece essa parte em Mateus, então a gente tem que juntar Mateus 17, né? Mateus 17, 1 e 2. Nesse momento, a gente vai para Lucas 9, 30 e 31. Nesse momento vai, porque aí a gente faz o que a gente chama de informações sinóticas, né? A gente vê o que um disse, o que o outro disse, ajunta as duas e tem a mensagem da palavra toda, né? Então lá em Lucas 9, 30 e 31, o texto em tradução normal é assim:
Então, eis que dois varões falavam com ele. 2 pontos. Quem são os dois varões? Moisés e Elias. Né? No 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, o assunto na transfiguração, e que revela toda essa glória de Cristo, o assunto é a crucificação. O monte da transfiguração é para apresentar o monte da crucificação. A glória de Cristo em tudo isso, irmãos. A plenitude. Não cabe mais nada, né? Não é possível. A transfiguração é uma revelação da glória, da perfeição, da sublimidade de Cristo. Bom, tradução ata de Lucas 9, 30 e 31. Tradução ata é assim, ó. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Os quais, Moisés e Elias, foi a eles dada a capacidade de serem percebidos em esplendor, em doxa, em esplendor, perfeição, na sua condição eterna. Foi dado aquele momento, foi dado por Cristo, aquele momento, a capacidade a eles de aparecerem no seu modo eterno. E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, maravilha da palavra do Senhor, né? Então, irmãos, diante dessas testemunhas da graça de Deus, espero muito no Senhor que nós possamos nos permitir sermos movidos, sensibilizados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados pelo Senhor. Aos que não eram do Senhor, chamados. Aos que estavam longe e foram chamados, kalel. Erradamente, não tão erradamente, mas erradamente entendido, porque a palavra igreja, infelizmente, foi adulterada ao longo dos séculos, e aquilo que significava um chamado aos que estavam longe para serem corpo de Cristo, passou a ser toda essa confusão que os cristãos foram, vamos dizer assim, conduzidos a acreditar, né? Mas quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Quis compartilhar com os irmãos essas palavras, para que possamos caminhar sempre numa afinação, na sinfonia, no sinfonê, como Jesus falou, né? No sinfonê de Cristo. Deus nos abençoe, nos guarde, orando também para que amanhã possamos estar juntos à noite, na coinonia também. Que o Senhor nos faça nele, e de tal modo que ao olharmos para Cristo, nós olhamos para Cristo mesmo, o Cristo, o pleroma, a plenitude da divindade, e que tudo mais não cabe. Sejamos limpos de tudo aquilo que não é, porque Ele é o eu sou, aquele que é, aquele que é, que era e que há de vir, a plenitude da divindade, do tempo e de tudo, e que tudo converge para Ele. Não sejamos os cristãos a divergir, a gerar um Cristo essência, a gerar um Cristo possível de ser debatido, a teologias que possam ser consideradas secundárias, né? Isso tudo é atestado óbvio do óbito dos cristãos, né? E que somente pelo chamado do Senhor é que podem de fato retornar a viver no Senhor. Então essa palavra do Senhor é assim, né? Vamos seguindo firmes. Deus abençoe os amados irmãos restantes de Apocalipse 12 e 17, que guardam os mandamentos do Senhor por serem o recipiente
da graça do Senhor e que por isso tem o testemunho de Jesus. Logo, os mandamentos e o testemunho de Jesus é a pessoa do Senhor pleroma, a plenitude, a graça suficiente e que não tem mais nada, por isso um restante, né? Mas que sejamos usados pelo Senhor e aqueles que, irmãos amados, que estão assim numa situação de confusões, possam ir para o joelho, possam falar com o Senhor, possam dizer: Senhor, misericórdia, me revele, Senhor, aquilo que está e que é a Tua palavra, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei, né? Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, do meu coração, para que a gente siga tão somente, unicamente, aquele que é o eu sou, o que é, o que era e o que há de vir, né? Então Deus nos guarde. Muito grato, irmãos, por vocês estarem juntos nessa manhã de sábado. Deus continue nos abençoando, nos guardando assim. Amamos vocês de todo o nosso coração em Cristo, porque Ele nos amou primeiro, nos tem ensinado e dado esse amor, né? Fiquem firmes e todos sejam guardados em nome de Jesus. Até mais. Qualquer coisa, vamos nos falando, né, amados? Deus abençoe todos. Acho que eu tive que dar um tempo, né, irmãos? Aí que estão no site, porque tem um delay. Então eu parei. Aqui, deixa eu ver. Acho que deu tudo certo, irmãos. Deu tudo certo na transmissão e foi mais um tempo, né, que o Senhor nos permitiu. Deixa eu chegar aqui para cá para a gente também dar um outro tchau aqui para os irmãos do site. Os irmãos que... eu fiz uma listinha, irmãos, aqui, ó. Deixa eu ver como que tá. Dos lugares. Será que eu perdi? Eu tinha feito uma listinha. Onde foi parar? Não sei. Que pena, irmãos. Não sei onde está. Puxa. Bem que a Nancy fala, você faz as listinhas e elas desaparecem. Mas tudo bem. É que eu fiz uma listinha dos países que têm acessado, sabe, irmãos? E agora eu não sei onde que foi parar. Deixa eu ver se está aqui. E eu queria mencionar, né? Depois eu vou fazer outra. Aí amanhã, se Deus permitir, eu vou mencionar. Eu vi ali no site da nossa página os países, porque eu queria mencionar os países, sim. As cidades também no Brasil, né? Eu não sei agora. Deixa eu ver onde foi. Que pena. Estava aqui. Acho que caiu com o vento. Ontem foi tanta coisa, irmãos. Mas é assim mesmo. Tá bom. Eu sinto muito não poder ler agora, mas se Deus quiser, vou ler amanhã sobre esses países. Agradeço muito cada um dos irmãos. Deus guarde vocês na sua graça, na sua paz. E orem por todos nós. Orem por mim. Muito grato por suas orações. Esses dias foram muito de lutas, mas todos nós lutamos, todos nós. Sei que os irmãos têm lutado tanto. Deus guarde vocês, ampare na sua maneira tão preciosa de nos guardar. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus, Ele nos permita, né? Deixa eu desligar, deixa eu ver aqui.